mourir, renaître encore et progresser sans cesse, telle la loi. To be born, to die, to be reborn again, and constantly progress. That is the law. Geboren werden, sterben, wiedergeboren werden und unendlich fortschreiten. Das ist das Gesetz. Nascer, morir, renascer ainda e progressar sempre. Tal es la ley. Lar de Teresa, Instituição Espírita Cristã de Estudo e Caridade. Retorno progressivo às atividades presenciais. Na sede, Avenida Nossa Senhora de Copacabana, 709, em Copacabana, já retornamos às quartas-feiras, 19h30. A partir de maio, retornaremos às quartas-feiras, 8h30, e às sextas-feiras, às 16h. Também estamos dando retorno progressivo das atividades presenciais no Núcleo Paulo Estevão, o nosso novo núcleo, localizado à Rua Rodolfo Dantas, 97, Térreo. Já retornamos com a Juventude Espírita Irmã Sheila, às quartas-feiras, 19h30, e com a evangelização infantil e o grupo de educação familiar, aos sábados, às 9h30. As duas atividades são abertas ao público. A partir de maio, retornaremos às nossas reuniões públicas no Núcleo Paulo Estevão, às terças-feiras, 8h30, e às quartas-feiras, 14h. Observação: nesta fase inicial, em todas as reuniões, não haverá o passe individual, e sim a vibração coletiva. E, por gentileza, trago as suas garrafinhas de água.
Agradecemos muito a cooperação de todos. O núcleo Emmanuel, que fica localizado na estrada Engenho d'Água 690, no Anil, Jacarepaguá, estamos aguardando a finalização do planejamento do retorno às reuniões presenciais. Saudações à família Lar de Teresa. Sejam todos bem-vindos. É um prazer estarmos juntos. No dia de hoje, quem nos traz o estudo é a nossa querida trabalhadora da casa, que trabalha com jovens, a Ana Cláudia. E ela está pronta a dar as suas saudações. Ana Cláudia. Olá, boa noite a todos, ou um bom dia para quem for assistir depois, né? Uma boa tarde. Ivone, é um prazer estar aqui de volta, é um prazer estar falando hoje de um tema que me é muito caro, a gente vai saber daqui a pouquinho qual é esse tema, né? Então, estou muito alegre, muito contente de estar aqui com vocês nessa noite. Bem, muito obrigada, Ana Cláudia. O tema dessa noite que você vai trazer para nós, eu vou falar agora, antes da nossa prece, é a importância do livro espírita e do livro dos espíritos. Então, eu convido a todos nesse momento para fazermos a leitura da página inicial. Nossa página inicial tem o título Perante o Livro. Examinai tudo, retende o bem. Na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 21. Consagrar diariamente alguns minutos à leitura de obras edificantes, esquecendo os livros de natureza inferior e preferindo, acima de tudo, os que por alimento da própria alma versem temas fundamentais da doutrina espírita, luz ausente, treva presente. Digerir primeiramente as obras fundamentais do espiritismo para entrar em seguida nos setores práticos e, em particular, no que diga respeito à mediunidade, teoria meditada, ação segura. Dentro do tempo de que disponha, conhecer as obras reunidas na Biblioteca do Tempo ou no núcleo doutrinário a que pertence. Livro lido, ideia renovada. Apreciar com indulgência as obras de combate ao espiritismo, compreendendo-lhes a significação, calando defesas precipitadas ou apaixonadas, para recolher com elas advertências e avisos destinados ao aperfeiçoamento da obra que lhe compete. Livro nobre, caminho para a ascensão. Disciplinar-se na leitura no que concerne a horários e anotações, melhorando por si mesmo o próprio aproveitamento, não se cansando de repetir estudos para fixar o aprendizado. Aprende mais quem estuda melhor. Sem exclusão de autor ou de tema versado, analisar minuciosamente as obras que venha a ler, para não sedimentar no próprio íntimo os tóxicos intelectuais de falsos conceitos, tanto quanto as absurdidades literárias, em torno das quais giram as conversações enfermiças ou sem proveito. Os bons e os maus pensamentos podem nascer de composições do mesmo alfabeto. Divulgar por todos os meios os livros que esclareçam os postulados espíritas, prestigiando as obras santificantes que objetivem o ingresso da humanidade no roteiro da redenção com Jesus. A Biblioteca Espírita é viveiro de luz. Uma página de André Luiz, do livro, já sabemos, Conduta Espírita, Médium Valdo Vieira. Então, neste momento, eu convido a todos para que façamos a nossa prece inicial. Primeiramente, agradecendo a Deus, porque estamos aqui, reunidos em seu nome, em nome de Jesus, nosso mestre, nosso guia e amigo. Senhor, que neste momento possamos estar envolvidos na tua luz, na tua paz, no teu amor, com os nossos corações à espera desses ensinamentos
dessas verdades, as tuas verdades, que farão parte da nossa noite, do nosso aprendizado. Que possamos, com a tua permissão, a permissão dos benfeitores da nossa casa, mas, acima de tudo, com a permissão de Deus, darmos por iniciada a reunião dessa hora. Sê conosco, Senhor, hoje, amanhã e sempre. Graças a Deus, que assim seja. Ana Cláudia, a palavra é sua. Obrigada, Ivone, né, diante dessa leitura inicial tão importante, né? Quantos pontos importantes nessa leitura, né, Ivone? Quantas questões aí para a gente destacar, né? Mas, de cara, a frase que me chamou a atenção foi: aprenda mais, aprende mais quem estuda melhor, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre isso no nosso estudo dessa noite. Mas vamos lá, né? Como eu falei, é uma alegria imensa estar aqui de volta. E esse tema de hoje, né, a importância do livro espírita, né? Para quem não sabe, o dia 18 de abril é um dia muito simbólico, né, para os espíritas. Primeiro, porque foi lá em 1857, né, a data em que Kardec lançou o Livro dos Espíritos, que é um livro, a pedra fundamental, né, o marco inicial da doutrina espírita. Então, essa data nos é muito importante, nos é muito cara. Mas também porque agora, recentemente, a deputada Gorete Pereira, ela lançou um projeto de lei que institui o dia 18 de abril também como Dia Nacional do Espiritismo, né? Então, olha a importância aí desse dia, dessa data para nós, né? E ela destaca, né, a importância do Chico Xavier, né, o nosso grande Chico, o médium, que psicografou inúmeras obras, né, a importância do trabalho dele na difusão do espiritismo, e fala que o Brasil, né, atualmente é a maior nação espírita. Então, nós temos essa data aí como uma data muito importante para nós, e vamos falar sobre isso, vamos falar sobre o livro espírita, sobre o livro dos espíritos, mas para quem me conhece, sabe também que essa data do dia 18 de abril tem mais um simbolismo, né, porque essa data também comemoramos o Dia Nacional do Livro Infantil. Então, esse convite para fazer esse estudo dessa noite, para mim, foi um grande presente, né? Foi um presente maravilhoso para poder falar de algo que me é tão importante, que é o livro, né? Então, dito isso, vamos lá, vamos começar a falar sobre essa importância do livro espírita, né? E eu fico pensando que quando a deputada Gorete, né, falou que o Chico era essa peça fundamental do espiritismo no Brasil, né, acredito que ela tenha se referido exatamente por conta dos milhares de livros psicografados pelo Chico, né? Porque sem esses livros psicografados pelo Chico, nós não conheceríamos tanto dessa doutrina e tantos esclarecimentos que vieram através desses livros, né? Mas antes de nós entrarmos nesse estudo propriamente dito sobre o livro espírita, vale uma reflexão, vale um pensamento que talvez muitos estejam se fazendo, né? Que é o seguinte: por que a gente deve ler? Qual a importância da leitura, né? Para que ler? Para que serve a leitura? Por que eu preciso ler? Né? Para que serve tudo isso? É importante? Não é importante? E nós podemos dizer que a leitura ela é fundamental para colocar conhecimento onde antes não havia, né? Onde antes havia uma ignorância, uma falta de conhecimento sobre alguma coisa. A leitura ela alarga os nossos horizontes, né? Porque ela traz conhecimentos que nós talvez não tivéssemos acesso antes, né? Então, a leitura ela vai colocando um leque, abrindo o nosso olhar, abrindo o nosso horizonte, abrindo a nossa vida, trazendo novas informações. Mas a leitura ela também não traz só informações, ela pode trazer acolhimento, né? Quando nós lemos os livros com mensagens, né, edificantes, mensagens que nos acalentam a alma, então ela também pode trazer conforto, mas ela também pode trazer uma diversão quando nos deparamos com os romances, né? Mas a leitura, ela mexe com a nossa emoção. E isso é muito importante, porque ao mexer com a nossa emoção, ela nos tira de um lugar e amplia o nosso olhar e nos faz ampliar ainda mais aquele espaço interno nosso
que talvez nós não tivéssemos tanta ideia de que cabia tanta informação ali, né? Por isso que quem estuda mais aprende mais, né? Quem lê mais aprende mais, né? Mas vamos lá, vamos seguindo aqui, né? Também algumas pessoas podem estar se falando assim ou pensando assim, nossa, a Ana Cláudia está falando, né, dessas coisas, de que a leitura é importante, o livro é importante, como é fundamental a gente ler, mas muitas pessoas podem estar se dizendo assim, mas eu não sou um leitor, eu não consigo ler livros, eu tenho muita dificuldade com a leitura, né? Mas isso não é um problema, né? Nós somos espíritas e já sabemos, né? A doutrina espírita ela é muito acolhedora nesse sentido, porque ela nos mostra todos os dias que todo dia é um dia de começar, todo dia é um dia de renovar esse conhecimento. Nós precisamos mudar esse tempo verbal. Quem fala assim, eu não sou um leitor, vai trocar esse tempo verbal e vai colocar assim, eu não era um leitor, porque hoje é um bom dia para começar a ser um leitor, né? É um bom dia para a gente ir entendendo que todos nós podemos começar, né? Basta, às vezes, um pequeno empurrão. Muitas vezes a pessoa não teve acesso aos livros na infância, não teve uma educação cercada pelos livros ou pela cultura, né? E acha que esse lugar não lhe pertence. Mas esse lugar pertence a cada um de nós. Basta que nós saibamos buscar os livros, né? Então, nós vamos partir de uma leitura mais simples para algo mais complexo, né? Vamos imaginar, eu quero começar a ler, vou começar a pegar o Paulo Estevão, né? Esse romance dessa grossura. Talvez a pessoa não consiga começar pelos Paulo Estevão, porque é um livro que precisa de fôlego de leitura. E talvez, né, se eu não tenho um fôlego de leitura, como vou encarar um romance desse tamanho, tão complexo, né? Então, talvez seja a opção de escolher algo mais simples e não ter vergonha de escolher algo mais simples, né? Isso é muito importante nós sabermos disso, porque cada um de nós está num degrau evolutivo, cada um de nós está num espaço onde consegue estar naquele momento. Então, a importância de nós não nos compararmos com o outro. Nós só podemos nos comparar, né, com a gente mesmo. Eu não posso querer me comparar com a Ivone, por exemplo. Talvez a Ivone tenha mais leituras, né, espíritas do que eu. Então, como eu vou me comparar com ela? Eu só posso me comparar eu comigo mesma. Então, eu comigo mesma já melhorei, já subi um degrau, já li alguns livros, já comecei a ter conhecimento, né? Já comecei a acessar todo esse conhecimento ou não? Vamos pensar uma coisa, né? Quem estuda aqui no Lar de Teresa ou nas suas casas que frequenta, né? E que frequenta o ESD, sabe muito bem que o ESD não começa, né, pelo seu inferno, né? Um dos livros da codificação de Kardec. O ESD começa pelo curso básico. Por que será que ele começa pelo curso básico, gente? Né? Porque, exatamente, se a gente vai começar a aprender a estudar a doutrina espírita, é pelo básico que eu tenho que começar. Então, lá no básico, eu vou ter acesso aos primeiros preceitos dessa doutrina, eu vou começar a entender essa doutrina, eu vou começar a entender o que essa doutrina tem para me dizer. A partir daí, nós vamos começar a estudar os livros da codificação, né? E aí não vamos estudar todos no mesmo ano, vamos pegar e estudar todos no ano só. Vai dar certo? Não, não vai dar certo. Estudar precisa de método, precisa de formação, né? Então, nós vamos começar com o Livro dos Espíritos, que é dividido a primeira e a segunda parte num ano, né? No ano seguinte, o Livro dos Espíritos 2, com a terceira e a quarta parte, depois o Evangelho segundo o Espiritismo, né? E que bom poder estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, que nos esclarece tanto, mas tanto, sobre o Evangelho de Jesus, né? Que talvez, se lêssemos antes, sem esse conhecimento que a doutrina espírita nos traz, talvez não entendêssemos tão profundamente as passagens de Jesus. Talvez ficássemos ainda ali presos só nas alegorias, presos naquele simbolismo, mas não entendêssemos a fundo o estudo que o Evangelho segundo o Espiritismo traz para nós, né? Todos esses ensinamentos de Jesus ficam tão claros,
quando nós estudamos o Evangelho. E depois vamos seguir para o Livro dos Médiuns, o Céu e o Inferno, a Gênese, Obras Póstumas, ano a ano. Né? Então, olha aí a importância do livro espírita, olha aí a importância desse estudo, que ele não é feito de um segundo para o outro, né? É que a gente vive uma vida muito apressada, né? E vivemos numa sociedade muito imediatista. E as coisas não são imediatas, né? A natureza, a gente já sabe que a natureza não dá saltos, né? A gente já aprendeu isso, né? Para uma árvore virar árvore, ela primeiro foi semente. A natureza humana também não dá saltos. Ela precisa ir sendo regada diariamente para que a gente vá crescendo. Então, quando começamos ali, né, no curso básico a estudar a doutrina espírita e depois vamos estudando cada um dos livros, talvez, sem perceber, nós começamos a nos modificar. Por quê? Porque vamos aprendendo aquele conhecimento que tem dentro de cada um desses livros. E cada um desses livros, ao trazer esses conhecimentos, vai modificando a nossa conduta interna, a nossa conduta íntima, vai transformando o nosso olhar, e nós vamos fazendo a tal da tão sonhada reforma íntima, que para nós espíritas é um assunto também tão caro, né? E vamos colocando em prática todos esses ensinamentos, né? Vamos colocando em prática tudo isso que esses livros, né, trazem para nós, né? E vamos pensar assim, muitos de vocês podem, né, estar se perguntando também nesse momento, a Cláudia está aí falando dos livros da doutrina, está falando da importância da leitura, está falando da importância de nós conhecermos os livros, mas como é que eu começo a escolher os livros? Como é que eu começo a saber o que tem qualidade e o que não tem qualidade? Porque nós temos uma vasta literatura hoje, né? Tanto fora do movimento espírita quanto dentro do espiritismo, nós temos aí livrarias repletas de livros. Quem frequenta uma Bienal do Livro chega lá e aquele mar de livros, e ficamos muitas vezes sem saber que livro escolher, que livro devo ler. Será que esse livro tem qualidade? Será que esse livro está me trazendo realmente conhecimentos que são verdadeiros? Estão trazendo os conhecimentos, né, que são importantes de eu seguir ou de eu estar atento? Só vamos aprender a discernir o que tem qualidade do que não tem qualidade estudando, gente. Não tem outro caminho, né? Na hora que nós começamos a estudar todos os livros da codificação, nós vamos começando a entender essa codificação que Kardec nos trouxe, né? Vamos começando a entender essa doutrina e, de repente, vamos estar atentos se algum romance que nós lemos tem alguma informação, né, que pode ser que não esteja batendo ali com a informação que Kardec nos deu. Então, nós vamos aprender a usar o quê? O bom senso e ter formação, porque a partir do momento que nós temos formação, nós vamos conseguir aprender a ler, né? Aprender a ler nesse sentido maior, né? De entender e desconfiar. Muitos anos atrás, eu tive um professor, vale a pena contar essa história, porque ela é muito interessante. Tive um professor que ele dizia assim, todo dia eu vou colocar no quadro negro uma informação errada, e vocês vão ter que descobrir que informação é essa. E aí os alunos ficaram enlouquecidos, né? Como professor você pode colocar uma informação errada no quadro negro? Você é o professor e nós somos os alunos, né? E ele dizia assim, vocês precisam aprender a desconfiar do que vocês leem. Vocês precisam ler para saber se essa informação está correta ou não. Então, esse professor, ele foi muito sábio, né? Hoje eu consigo entender que ele foi muito sábio. Na hora, né, todo mundo não achou graça nenhuma naquilo que ele estava, naquela didática, vamos dizer assim, que ele estava nos trazendo. Porque o que aquele professor fez? Ele fez a gente estudar antes da aula, porque olha que bacana, nós podíamos discordar dele, nós podíamos achar algo que ele estava falando, né, errado ali, só para nos provocar. Então, ele nos ensinou a estudar antes da aula. Por quê? A gente ia ter que descobrir aonde ele estava falando alguma coisa equivocada, né? E isso hoje eu consigo ver como um grande ensinamento, porque a gente vai aos livros tendo já um conhecimento,
Mas muitas pessoas se assustam às vezes, né? Achando que, de repente, aquela leitura é mais densa, é mais complicada. Mas é um passo de cada vez, gente. Um passo de cada vez. Não adianta apressar o curso, né? Se ainda não consigo pegar determinados livros, se ainda não consigo ler Missionários da Luz, do André Luiz, por exemplo, sozinha, vamos formar um grupo de estudo para estudar esse livro juntos. Vamos ler juntos, vamos debater esse livro, né? Vamos começar, talvez, por um livro mais simples. Não vamos começar, né? Talvez alguém que não tenha conhecimento da doutrina espírita, não vamos dar o livro dos espíritos para essa pessoa começar, né? Talvez vamos dar o que é o espiritismo, para ela conhecer ali o iniciozinho e, a partir daí, começar. Mas, muitas vezes, também, isso tudo pode ir por água abaixo. Porque, às vezes, né, como nós somos espíritos, já sabemos que trazemos aí as nossas experiências passadas e temos o nosso conhecimento arquivado, né, muitas vezes faltava apenas aquele cutucão para aquela que a pessoa desperte para algo que antes ela não tinha despertado. Então, muitas vezes, alguém que talvez não tenha nenhum conhecimento da doutrina espírita, pegue nas mãos o livro dos espíritos e comece a ler e comece a entender tudo aquilo que ali está. Por quê? Porque talvez aquilo só tivesse adormecido dentro de si e ela só precisava daquela centelhazinha ali, daquele empurrãozinho para ela começar a ler, né? Nós já não aprendemos na doutrina espírita que nós nascemos simples e ignorantes para chegarmos até a luz, para chegarmos na perfeição? Então, nunca é tarde para a gente começar a criar um plano de estudo, né? E essa história de que eu não tenho tempo para leitura, né? Muitas vezes a pessoa não tem tempo para leitura, mas tem tempo para fazer tantas outras coisas que talvez não sejam úteis, né? Então, tempo pode parecer, né, uma coisa um pouco exagerada, o que eu vou dizer, mas tempo, nós organizamos o nosso tempo. Não vou conseguir ler Paulo Estevão de uma tacada só, mas vou tentar ler 10 páginas por dia. E aí, o que eu tenho a dizer? Não adianta criar um plano de estudo igual para todos. Eu não poderia, né, criar um plano de estudo para mim e falar, Ivone, esse plano de estudo é impecável. Ele olha uma perfeição. Se você seguir esses livros aqui que eu estou lendo, olha, você vai conseguir aí aumentar o seu conhecimento. De repente, eu entrego esse estudo para a Ivone pega esse estudo e fala, não consegui começar por esse livro, não. Então, é muito individual, é muito único. A formação de um leitor, ela é muito única. Por isso que nós não podemos nos comparar com ninguém. Nós só podemos nos comparar com nós mesmos, né? Porque a cada um, segundo as suas obras, a cada um, segundo os seus ensinamentos. Mas o livro, sobretudo o livro espírita, né? Ele coloca, vamos guardar essa frase, gente, conhecimento onde antes havia uma ignorância. Ignorância no sentido de não ter conhecimento, né? Então, ficamos imaginando assim, que onde havia uma falta de conhecimento, muitas pessoas tomam determinadas atitudes porque elas não sabem que aquelas atitudes dela podem gerar consequências. A partir do momento que ela lê, que ela estuda, que ela entende, né? Que ela entende sobre livre-arbítrio, que ela entende sobre lei de causa e efeito, né, que são temas muito importantes para nós, ela vai começando a modificar a sua conduta. Então, olha aí o ensinamento dos livros mostrando para a gente a necessidade dessa reforma interior para que nós possamos nos modificar. Então, o livro, né, ele traz esse conhecimento. Então, nós deveríamos aprender a ter fome de conhecimento, né? Nós não temos fome de comida? Por que não temos fome de conhecimento? É uma boa fome para nós aprendermos. Essa fome, inclusive, não engorda, então ela é muito saudável, né? Ela é muito útil para nossas vidas. Mas ficamos pensando assim, o que seria de nós se Kardec não tivesse trazido essa codificação, esses livros da codificação da doutrina espírita? Se nós não tivéssemos o livro dos espíritos com essas perguntas e essas respostas tão esclarecedoras, o que seria de nós se nós não tivéssemos lido, né? Eu não separei todos aqui, o Evangelho e todos os livros da codificação.
nós não teríamos essa informação. Então, a importância desse marco, lá em 1857, com Kardec trazendo o Livro dos Espíritos, né, que faz uma ruptura na sociedade, faz uma ruptura no olhar para o outro, no olhar para o mundo, a partir do momento que nós começamos a pensar a pluralidade das vidas, a imortalidade da alma, tudo isso muda o sentido da vida, tudo isso muda e amplia o nosso olhar. Então, a partir desses livros, nós podemos ter essa informação. Então, se esses livros não existissem, se esses ensinamentos não tivessem chegado até nós não saberíamos nada disso. E talvez ainda tivéssemos, né, como se diz no popular, batendo cabeça ainda em algumas questões, porque não saberíamos, né, de tantas coisas e não saberíamos dessa comunicabilidade, né, entre o mundo de cá e o mundo de lá, não saberíamos que a vida continua e talvez estivéssemos ainda repetindo erros que já repetimos em outras vidas, né, em outras eras, digamos assim, né, em outras encarnações, na verdade, porque não saberíamos ainda desse conhecimento, né? Então, o que seria de nós sem Chico Xavier, que psicografou mais de 400 obras? Aquele homem simples, um rapaz vindo do interior. O que seria de nós sem todos aqueles livros, né, psicografados por Chico? O que seria de nós, aqui separei alguns livros até aqui para mostrar, o que seria de nós sem ter lido Leon Denis, né? A minha edição ainda é bem antiguinha aqui, né? Do Problema do Ser, do Destino e da Dor, com esses ensinamentos tão profundos que fala sobre, né, o nosso destino, a nossa dor, né, o nosso ser. Olha que bonito isso. Então, o livro espírita, ele coloca esse conhecimento e ele nos dá de presente, como quem diz, toma, é seu, leva para casa, mas leva para sua casa interior, coloca no seu coração, coloca no seu viver, né? E muitas vezes, não sei se vocês já repararam, né? Quem já teve oportunidade de reler um livro, né? Eu já tive a oportunidade de reler Paulo Estevão. A primeira vez que eu li, eu entendi uma coisa. Na segunda vez que eu li, eu entendi outra, né? Porque entre uma leitura e a outra, talvez tenham se passado anos, né? E que bom que a gente se modifica, né? Que bom que nós não somos a mesma pessoa de 10 anos atrás. E aí vamos dizer que eu tenha lido, agora não vou me recordar quanto tempo eu li Paulo Estevão, mas tem muitos anos. Se eu reler agora novamente, com certeza, com os aprendizados que eu já tenho, né, dentro de mim, que já estão introjetados dentro de mim, se eu reler esse livro hoje, tudo que eu ler já vai ter um outro olhar, porque eu já vou ver nuances nesse texto onde antes eu não conseguia, não teria. Se eu reler hoje e começar a estudar novamente o Livro dos Espíritos, eu já vou entender mais profundamente esse livro. Por quê? Porque nós não somos os mesmos. Então, muitas vezes, né, não temos que ter medo do livro, né? E aí eu vou ilustrar com um caso. Muitos anos atrás, eu ganhei não, na verdade eu comprei esse livro num sebo, essa edição é bem antiga, de há 2000 anos, né? Do Emmanuel, psicografia do Chico, e eu estava louca para ler, porque todo mundo dizia, ai, Ana Cláudia, você tem que ler há 2000 anos. Eu estou contando essa história para vocês, né? Exatamente para incentivar todo mundo a não ter medo dos livros, né? E eu li a primeira página, e eu não saía da primeira página. Era como se eu lesse e não entendesse absolutamente nada. E aí eu dizia para mim mesma, Ana Cláudia, o que está acontecendo com você? Você é uma leitora, né? Você vive de trabalhar com livros, como é que você não consegue sair da primeira página do livro? Mas eu não conseguia sair da primeira página. Aí eu desisti. Eu entendi que ainda não era tempo daquele livro, né? Desse livro, na verdade. Guardei ele na estante, botei. Não era essa estante aqui que vocês estão vendo aqui atrás, não. Uma outra estante. E um belo dia, anos, sei lá, talvez 5, 6, 7, não vou saber dizer para vocês exatamente com precisão a quantidade de anos, né? Era um belo domingo de chuva. Eu falei, vou ler um livro. E fui à estante. Sabe quando a gente passa a mão assim para ver que livro vai escolher? O livro caiu. Ele despencou da estante e caiu.
e era há 2000 anos. E eu falei, opa, vou tentar. Eu devorei o livro naquele dia e não parei de ler enquanto... Eu não fui dormir enquanto eu não acabei o livro. Eu devorei ele naquele dia. E aí eu entendi. Por que eu estou contando essa história? Para dizer para vocês que muitas vezes o livro ainda não está na hora dele ser lido. Por isso que a gente não entendeu. Mas na hora que a gente está pronto, na hora que a gente estudou, porque aí nesse meio tempo eu fui para o UES, eu comecei a estudar, eu comecei, né, a frequentar cada vez mais o Lar de Teresa, eu comecei a trabalhar, aí o livro já estava, eu estava pronta para o livro. Né? Então nós nos preparamos para as histórias, nós nos preparamos para essas leituras, né? Nós nos preparamos para conseguirmos entender tudo isso, né? Conseguimos entender tudo que está dentro das histórias, tudo que está dentro dos livros, né? Mas não poderíamos deixar de falar de um livro muito importante também para nós, que foi o primeiro livro, né, psicografado por Chico, que foi o Parnaso do Além Túmulo. Eu não tenho aqui para mostrar a capinha para vocês, acredito que muitos de vocês talvez tenham, né? E esse livro, ele reúne muitos poemas de vários poetas, né, consagrados que já haviam desencarnado, e Chico, lá nos seus 22 anos de idade, jovem, né, como falei, um rapaz oriundo do interior de Minas, um rapaz que não completou todos os seus estudos, psicografa esse livro, né? E muito feliz com aquela psicografia. E esse livro causa um certo, né, barulho, vamos dizer assim, no meio literário, para além do meio, né, da doutrina espírita. Porque as pessoas começaram, né, a olhar para aquilo e falar assim, opa, como que esse jovem rapaz que, né, diz que psicografou esse livro aí com poetas tão importantes brasileiros, da literatura brasileira, portuguesa, né, que história é essa? Alguns chegaram a dizer que poderia ser um plágio, que ele poderia ter copiado, né? E outros entenderam que não, que seria humanamente impossível aquele jovem, vindo da onde veio, ter acesso e conseguir escrever poemas inéditos, ainda não publicados, né, por esses autores, seguindo todo o ritmo, toda a estrutura literária de cada um deles, toda a forma de inspiração, toda a forma né, da métrica, da organização, da lógica do poema de cada um. Então, como isso foi também um marco e uma importância fundamental para trazer à luz esses ensinamentos da comunicação com o outro lado, da comunicação com aqueles que já partiram. Porque muitos entenderam que Chico não teria como sair inventando aqueles poemas todos, imagina. Então, ficou muito claro essa comunicação com o lado de lá. É um outro livro que é um marco para nós, porque ele coloca luz no mundo espiritual, ele traz e ele amplia, porque como ele saiu do círculo, né, restrito do círculo espírita, ele começou a chamar a atenção, talvez, de pessoas que ainda não estavam atentas para isso. Alguns continuam incrédulos até hoje, certamente, mas muitos, talvez, tenham se transformado ou se modificado a partir dessas leituras. Porque nós não temos, né, nós já sabemos que nem todo mundo vai se transformar porque leu algo, mas muitas pessoas se transformam porque leram aquele livro, porque aquele livro chegou, fez aquela pessoa pensar algo que ela não havia pensado antes, e ela então se transforma, se modifica e passa a querer estudar, né? Anotei até, enquanto você lia, Ivone, né, uma frase também da página inicial que está aqui, livro lido, ideia renovada, né? E é isso, a partir do momento que nós lemos um livro, nós não somos mais os mesmos. Por quê? Porque adquirimos um pouco de conhecimento, e aquele conhecimento vai nos transformando internamente. Então, nós pensarmos que nós temos acesso a uma bibliografia espírita maravilhosa, né? Quem dera, separei até um livro aqui, tivesse lido eu esse livro quando meus filhos eram crianças, nossos filhos são espíritos,
teria sido tão mais tranquilo. Eu vim ler esse livro, eles já eram maiores. Né? Por quê? Porque nos acalenta a alma, vai falando sobre a infância, vai mostrando que cada filho é um espírito único, singular, somos singulares. Então, essa literatura espírita, ela nos abraça, eu poderia dizer, né? Nós poderíamos criar essa imagem do livro nos abraçando, e muitas vezes abraçando a nossa dor, a nossa dúvida, e vamos tendo aquela fome de conhecimento, aquela vontade de estudar, aquela vontade de começar. Recentemente, conheci um senhor muito, vale contar a história dele, porque ele me disse assim: Ana, eu não era um leitor, cabe bem esse exemplo dele aqui. Eu não era um leitor, mas aí o meu neto gosta de ler. E aí eu comecei a estudar, eu comecei a ler, porque eu comecei, né, a estar dentro, né, de todas as questões espirituais. Eu precisava ler, porque eu precisava ampliar o conhecimento. Então, agora, eu estou buscando livros. Olha que bonito, né? Ele não era um leitor, mas agora ele é. Agora ele é. Então, todo dia é o dia da gente começar, né? A livraria do Lar de Teresa, por exemplo, ela é extremamente criteriosa, né? O João e toda a equipe que trabalha na livraria fazem lá uma seleção, leem os livros e pensam: esse livro aqui pode estar na livraria. Não, esse livro aqui vamos deixar quieto ainda um tempinho. Então, está com dúvida? Vai na livraria, vai na biblioteca, né? Lá tem um acervo maravilhoso para começar. Lá tem um acervo incrível para a gente descobrir. E pegou um livro, não conseguiu, não desista, né? Não desista, porque pode não ser o livro há 2000 anos. Imagina se eu tivesse desistido há 2000 anos, né? Estaria sem ler outros livros, né? Só entendi que não era a hora dele ainda. E a hora do livro, ela chega, e aí ele cai, né? Às vezes, nas nossas mãos. Alguém empresta, né? Do nada, entre aspas, né? Não é nunca do nada, né? Sempre tem um porquê, sempre tem uma maneira, né? Então, essa hora do livro, ela sempre vai chegar, né? Mas a importância da disciplina, a importância da disciplina. Para estar no ESD, temos que ter a disciplina, né? São muitos anos estudando todos os livros da codificação, mas, com certeza, quem atravessou o ESD não é mais a mesma pessoa, porque colocou luz onde antes havia só uma sombra, uma falta de conhecimento, e aí aquele conhecimento entrou. Pode ser um pouco mais difícil para uns, pode ser um pouco mais fácil para outros, mas vamos nos lembrar que estamos cada um de nós no nosso degrau, na nossa, né, estrada. Não vamos nos comparar com o outro. O outro sabe mais, o outro tem mais leitura, né? O outro é apenas o outro, e a ele lhe cabe as suas responsabilidades. A nós cabe a nossa. Então, quando nós falamos da importância do livro espírita, é isso. É trazer conhecimento, trazer acolhimento, porque a doutrina espírita, mais do que o conhecimento, ela traz junto esse acolhimento, porque ela fala do lado moral, ela fala do lado científico, ela fala do lado, né, das mensagens que nos trazem esse abraço, né? Quantas vezes estamos passando por um momento de dor e sofrimento, vamos abrir o Evangelho hoje para pegar uma mensagem, né? E é típico. Todo mundo vai dizer assim: nossa, parece que essa mensagem era para mim. E aquela mensagem chega para a gente nos abraçando, chega para a gente trazendo ali um conforto. Então, o livro espírita, né? Mas lembrando, o livro dos espíritos, que hoje é o dia dele, né? E é o Dia Nacional do Espiritismo, né? Eles são esse marco, não só no espiritismo, mas na nossa vida como espíritas, na nossa vida como estudiosos dessa doutrina, que não é da noite para o dia, é diariamente, é eterno, né? Nós somos espíritas, sabemos que nos educamos para o eterno da vida, não nos educamos só para o aqui e agora. Então, se alguém aqui que está nos assistindo ainda não é um leitor, não se preocupe, a hora é essa, né?
ainda dá tempo, o dia não acabou, né? Ainda dá tempo de buscar um livro, né? Talvez começar com os livros de criança, por exemplo. Não tenham vergonha. A literatura para crianças e jovens, muitas vezes, é uma literatura menos densa e talvez nos ajude a começar a ter esse famoso hábito da leitura, né? Não tenham vergonha de escolher um livro simples, não tenham vergonha de dizer ainda não sou um leitor, não tenham vergonha de dizer não conheço ainda esses livros. A hora é essa, né? A gente tem que ter vergonha de não querer estudar, né? Que aí isso não dá, né, gente? Aí fica difícil. Como é que eu vou ter conhecimento se eu não estudar? E nunca olhem para uma pessoa e achem que, ai, olha, aquela pessoa tão sortuda, né? Ela já está lá fazendo aquelas coisas todas. Ninguém sabe o quanto cada um teve que dedicar do seu tempo e abdicar de muitas coisas para hoje ter o conhecimento que tem. Então, a busca do estudo, a busca do conhecimento requer o quê? Disciplina, ou como disse a mensagem inicial, planejamento. Planejamento e que é individual, porque cada um sabe qual é a melhor maneira de se estruturar e de se organizar para começar um estudo. Então, fiquem com essa certeza de que o dia de começar a se formar um leitor é agora. E quem já é um leitor, que continue mergulhando cada vez mais nos livros, porque a doutrina espírita tem uma literatura ampla, né? Nem consegui mostrar todos os livros, né, que eu tinha separado aqui, o Espiritismo na Arte, ou se quiser conhecer a história do professor Eurípides Barçanufo, né, o Jesus no Lar, que tanto nos conforta, né, o Missionários da Luz, enfim, são tantos livros, tantas opções para todos os gostos, para os mais científicos, para os mais, né, que querem mensagens, né, mais amorosas, tem para todos os gostos. Só não pode ficar de fora e deixar a leitura para trás, né? Então, a hora de abraçar um livro espírita, de abraçar um livro e se tornar um leitor é agora. Então, fiquem com essa ideia de que nunca é tarde para começar, né? Então, que a paz de Jesus esteja conosco. Ivone, é com você agora. Muito bom, Ana. Nós queremos te agradecer por essa palestra tão boa, tão leve, né, que nos faz também agradecer. Quanta gratidão nós temos, né, esses expoentes da doutrina, né? Em especial, eu vou citar apenas Kardec, que foi, né, aquele responsável por trazer para nós, ser o intermediário desses estudos para nós, né, entre os espíritos e nós encarnados. Agradecemos também a vocês que estão nos seguindo, estão conosco até esse momento. Aproveitamos para convidá-los à nossa próxima reunião, na próxima segunda-feira, às 19 horas. E assim, nós convidamos a todos também a orar conosco. Vamos encerrar a nossa reunião, como sempre fazemos, com uma prece. Graças a Deus. Agradecemos, Senhor, por estes momentos tão preciosos na nossa vida, por estes esclarecimentos, que possamos nos sentir com toda vontade, com toda disposição para a leitura de boas obras, principalmente as obras do nosso estudo, as obras da doutrina espírita. Que nós possamos, Senhor, estarmos envolvidos por essa luz que Tu emanas sobre nós. Que tenhamos uma semana de paz e harmonia em nossas vidas. Agradecemos mais uma vez a todas as entidades, a todos os espíritos que trabalham conosco em nossa casa, os dirigentes, Tereza, Antônio de Aquino. E nós pedimos, Senhor, a Tua permissão, como a permissão de todos os nossos mentores, para que possamos, neste momento, darmos por encerrada esta reunião virtual. Graças a Deus, e que assim seja.
Muita paz a todos. Lar de Teresa, Instituição Espírita Cristã de Estudo e Caridade. Retorno progressivo às atividades presenciais. Na sede, Avenida Nossa Senhora de Copacabana, 709, em Copacabana, já retornamos às quartas-feiras, 19h30. A partir de maio, retornaremos às quartas-feiras, 8h30, e às sextas-feiras, às 16h. Também estamos dando retorno progressivo das atividades presenciais no Núcleo Paulo Estevão, o nosso novo núcleo, localizar a Rua Rodolfo Dantas, 97, Térreo. Já retornamos com a Juventude Espírita Irmã Sheila, às quartas-feiras, 19h30, e com a evangelização infantil e o grupo de educação familiar, aos sábados, às 9h30. As duas atividades são abertas ao público. A partir de maio, retornaremos às nossas reuniões públicas no Núcleo Paulo Estevão, às terças-feiras, 8h30, e às quartas-feiras, 14h. Observação: nesta fase inicial, em todas as reuniões, não haverá o passe individual, e sim a vibração coletiva. E, por gentileza, trago as suas garrafinhas de água. Agradecemos muito a cooperação de todos. O Núcleo Emmanuel, que fica localizado na estrada Engenho d'Água 690, no Anil, Jacarepaguá, estamos aguardando a finalização do planejamento do retorno às reuniões presenciais. Obrigado, amigo, por ter desvendado o dom de saber de onde vim, porque estou aqui, para onde vou, como ser feliz, como encontrar Jesus. Hoje temos um Consolador que nos trouxe o Cristo, Rede vivo, e a nossa fé hoje é raciocinada. Não há mais nada o que temer, apenas caminhar. Brilhar na terra, porque a verdade encerra, e assim digo Kardec, obrigado pelo Espiritismo, por ter renunciado, pelo Espiritismo e a vida dedicado ao Espiritismo.
Chico Kardec, obrigado pelo Espiritismo, por ter renunciado, pelo Espiritismo e a vida dedicado ao Espiritismo. Ao Espiritismo.